Opa, tudo bom? Eu sou Alexandre Matias, estamos aqui começando mais uma edição do Bom Saber, meu programa semanal de entrevistas, e hoje eu tenho o prazer de receber minha querida amiga Larissa Conforto, está passando por uma transformação artística, ela que era mais conhecida como baterista da banda Ventre, que acabou e começou a assumir uma carreira solo em que ela contou com uma mudança de nome. Agora ela atende por AIE, embora ainda seja Larissa Conforto, a gente vai falar um pouco sobre isso. Processo que eu acompanhei de perto, né? O primeiro lugar em que ela mostrou esse lado AIE foi justamente numa temporada lá no Centro da Terra, onde eu sou curador de música. Em novembro de 2018, ela fez essa apresentação, 4 apresentações diferentes, mostrando diferentes facetas desse novo trabalho dela, que ela lançou no começo da quarentena. Foi mais uma artista abalroada pela quarentena, na hora que estava prestes a lançar um disco crucial para a sua carreira. Ela foi atropelada, como todos nós fomos, tanto pela quarentena quanto pela pandemia, e eu vou falar justamente sobre isso, esse disco Gratitrevas que ela lançou, esse é o título do disco, e o que ela está fazendo, né? Como é que ela está trabalhando o disco nessa época, e também, sabe como é o papo aqui, vai para tudo quanto é lado. Vou chamar ela aqui e a gente já começa. Lembrando que se você está vendo esse vídeo e não colabora com o meu trabalho, você está vendo esse vídeo atrasado. Depois eu falo mais sobre isso. Olha ela aí. Tá me Ei, ouvindo? ei. E aí? Como é que tá? Tudo Joia? bem? Tudo jóia dentro do possível, né? Essa É, situação. complicado. A gente com mais um milico no poder e Mais um ainda sem ministro milico. da Saúde. É, mais um milico no poder que agora descobriram que mentiu o próprio currículo, né? Não sei se Ai, você viu gente, esse detalhe. eu não vi isso, não. Pois é, o cara disse que é doutor numa faculdade na Argentina e o reitor da Argentina falou: opa, peraí, você não apresentou essa tese aqui não. So sorry. Ai, gente, Aí sério. ficou o MEC e disse: não, ele estudou lá, tudo bem, ele estudou, mas não defendeu a tese, portanto, não é doutor. Enfim, né? Mas não quero falar disso não, vamos falar de coisa boa. Estava comentando aqui antes de te chamar justamente desse teu processo de transformação em AIE. E antes de falar disso, né, queria que você falasse um pouco. Não, você não virou outra pessoa, né? Você ainda é Larissa Conforto. Queria que você falasse dessa dualidade aí de personalidades, o que é a IE, enfim, conta aí o começo dessa história. A gente sempre discute sobre isso, né? Sempre, eu Você fico sempre te não criticando. aceita nunca. Não é que eu não aceito. Como assim? Eu chamei justamente para falar disso. Eu quero que você fale mais, pô. Eu Claro, gosto não. disso, eu gosto dessa discussão. Não, na verdade, é quase que um alter ego. Na verdade, eu vejo como uma banda que eu teria, né? Eu tive a Ventre, né? Tinha outras bandas, e esse é um dos projetos da Larissa Conforto, que é a IE. Hoje em dia é a minha banda comigo mesma, né? E é um projeto que inaugura uma fase de autoconhecimento, de busca por processos criativos, né? Ele começou, acho que ali quando você me convidou para fazer o Centro da Terra, né? A temporada. Cara, sabe o que eu achei maravilhoso? Eu vi Diga. uma live do Biel outro dia, o Biel, baterista do Terno, Aham. e ele estava falando que ia fazer o Centro da Terra Ah, também. ele contou. Porra, meu. E ele Foda, disse: meu. nossa, a gente baterista, a gente sempre está compondo junto, em grupo. E eu sempre estou falando sobre isso, né? Sempre me perguntam: nossa, mas né, como é que é sair desse lugar de baterista, entrar no lugar de compositora e tudo mais? E eu sempre falava isso sobre também se tornar solitária, porque a gente não escolhe bateria à toa. A gente quer fazer o processo em grupo e estar em Uhum, grupo. A minha vida toda foi parte de coletivos, grupos. uhum, E aí, só que uma hora a gente também sente um chamado para ser independente, para ter uma das vertentes, né? E foi muito legal ver o Biel falando sobre isso, e depois eu fui comentar com ele, falei, nossa, me identifiquei com a sua fala. Aí ele disse, puxa, você era uma das minhas referências, quando eu estava buscando coisas para fazer, porque é uma demais. baterista que eu acho que está fazendo coisas Demais. legais.
E ele falou mais alguma coisa? Ele comentou o que ia... Porque ele já estava com a temporada desenhadinha, quem ia fazer o quê? Ou ele só falou que ia Ele fazer a comentou temporada? algumas coisas, tipo que ia ter que uns dias ele ia fazer bateria e voz, aí ia chamar um compositores, enfim, coisas assim. Estava bem curioso para ver. É justamente que a gente teve uma temporada interrompida agora em março, que foi a temporada da Jussara Marçal fazendo o Encarnado, que é o disco dela, Nossa! sem eletricidade. Oh! Sem eletricidade. Nossa, foi inacreditável. E o Castrupe também estava fazendo uma temporada lá. Os dois tiveram a temporada interrompida e a do Biel era segunda-feira que ia começar a temporada de abril. Enfim, uma hora vai rolar. Sou Mas muito fã, espero muito por esse momento. esperamos todos. Mas conta Mas aí. acho que é isso. Acho que naquele momento inaugurou. Foi o mesmo momento que eu fui chamada para fazer uma temporada. Eu estava no meio de uma turnê, já experimentando esse lugar, porque era uma turnê eu e o Vitor, né? Então eram Sim. todas as músicas dos meus projetos, com todas as músicas dos projetos dele, e a gente sozinho na estrada. Então eu já tinha que cantar e tocar bateria, e tocar pad, e disparar coisa. O Vitor também E foi para esse lado, né? O Vitor, ele fez um show, ele abriu o show da Laleuca lá no Centro Cultural São Paulo, tocando só batera, né? sim, não, então, depois da turnê que ele fez comigo, Como era foi, o show? foi Como o eram esses coaching. shows? Era bateria e guitarra, mas eu fiz o Aham. coaching dele de baterista, sabe? Eu falava, Muito gato, bom. vai, acredita, toca com força, olha a postura. Foi Muito massa, foi bom. muito bom. Foi mara. Na verdade, assim, é engraçado porque eu e o Vitor somos pessoas meio fogo, né? A gente fala as coisas na cara, os dois falam bastante, são Sim. muito proativos. E aí todo mundo achava que a turnê ia dar super errado. E a gente foi, nossa, foi Vocês passaram maravilhoso, por super quantas cidades? harmônico. Cara, foram, eu nem sei quantas cidades, eu sei que foram 36 datas, norte a sul, tipo 2 meses viajando num Corsa 96, sabe? Aquele Corsa Wind, bolinha. Sei. Eu Com um tive lado um. queimado, o nome dele é Interceptor, o nome do carro. Nosso grande amigo, fiel escudeiro. O carro quebrou umas 5 vezes. A gente foi empurrando, a gente chegou no interior da Bahia, Feira de Santana, para tocar num festival. O festival começou, a gente atrasado, e o carro parou na entrada da cidade, a gente empurrando o carro. Enfim, foi tudo, foi maravilhoso. E também daí que saiu também o Mito e a Caverna, né, que é uma música do meu disco. Uhum. Mas... Que o Vitor participa, né? Super. Uhum. E aí, nesse momento, eu estava nessa turnê, que quando você me chamou, eu me lembro que eu estava em Vitória, pensando quais dias vão ser os dias, fazendo as anotações. Me lembro dos lugares onde a gente passou e eu fazendo as anotações. E aí, logo na mesma época da temporada, uma semana antes, eu entrei numa residência artística Lembro. de arte sonora dentro do Efturo. E isso foi muito... Esses 2 momentos foram muito revolucionários para mim, assim, no sentido de me potencializar a encontrar um caminho independente mesmo, sozinha. Uhum. Na temporada eu ainda chamei pessoas, né? Mas depois eu fui vendo que para a coisa ser viável financeiramente, eu tinha que fazer sozinha. Mas não é que a IES seja minha carreira solo, entende? Entendi. Eu Não, é tenho outros exatamente isso que eu queria projetos. que você explicasse. Ela é a minha banda, assim como o Tame Sim. Impala é o projeto do Kevin Parker. O Kevin Claro, Parker claro. faz outras coisas, Uhum. né? Não, beleza, continua. Era só um parêntese rápido. Mas é o meu projeto principal agora, onde eu estou super mergulhada, porque ele tem mais a ver com o processo, de eu encontrar meu processo de composição e desse lugar espiritual, muito mais yin do que yang, por mais que eu coloque o yang aí, né? Tem a minha pitadinha tem o Grat e tem o Trevas, né? Uhum. Mas eu tenho outro projeto, por exemplo, que eu não lancei coisas ainda, que chama Laraça Confronto, Ah, sim, que é para botar a discotecável. raiva, Uhum. discotecagem, que é para jogar a minha raiva ali. Ele é mais
E eu acho que aí é o lugar de cura, é o lugar de misturar, de trazer as diferenças. É um caldeirão da bruxa que vai se estender. Eu espero que se estenda por toda a minha vida, assim, né? Mas é isso. Mas o AIE foi o primeiro momento que você falou, tá, beleza, estou criando algo novo a partir de desse meu questionamento e isso sou essencialmente eu. Sim. Uhum. E aí lá no Centro da Terra, como é que você lembra direitinho quais foram as datas, só para recapitular aqui para quem não pôde assistir? Lembro, foi em novembro. Primeira, Começou dia segunda? 5 de novembro. A Nossa, primeira e eu lembro segunda até as datas. foi. Tinha Eu a parada lembro. da Lua, né? Tem esse detalhe, né? Lua Nova, dia 5. Dia 12. Caramba, gente, que horror. Lua crescente, depois cheia e depois minguante. Eu terminei com a Primeiro. lua minguante. Eu acho que foi um ciclo, né? Porque a lua nova inicia, é o iniciador, e foi um ciclo completo. Primeira data, quem foi? Eu chamei o Lucas Vilela, Lucas Teodoro, os dois da E a Terra Nunca Me Pareceu Tão Distante, e a Desirê Marantes. A gente fez... Todos os dias eu começava ali com uma performance, lembra? Eu abri o Google e aí tinha os primeiros 10 minutos eu fazia sozinha, porque eu já estava nesse exercício de entender a dinâmica no palco sozinha, como improvisar, usando um pedal de loop, criando bases e tal. Então eu começava a pesquisar temas que tinham a ver com a lua nova ali. Eu me lembro que eu até trouxe Obaluaê, imagens do The Dark Side of the Moon, porque tinha acabado de passar a eleição. Foi na semana Pode seguinte que crer, Bolsonaro foi pode eleito. crer, Então pode era uma deprê total, assim, era deprê Pode da deprê crer. da deprê. Entramos na lama, o que faremos, sabe? Foi muito processo de cura, eu joguei tudo ali. E aí na Lua Crescente fui eu e o Guilherme, um tecladista do Rio de Janeiro, maravilhoso, produtor também. E eu sampleei vários cantos de Umbanda e a gente foi fazendo por cima com teclado e bateria, uns arranjos meio jazz, assim, com samples de pontos. Depois... E tudo isso era improviso, né? Eu separava os temas antes, mas a gente não ensaiava, então era um improviso. Depois, lua cheia, foi só tambor e voz, só mulheres. Né? Eu chamei a Juliana Strassacapa, da Francisco Lombre, as meninas da Ubirim Trio, as 3, a Gali e a Helena. E aí foram... Helena Maria, né? Aí foram essas mulheres cantando, a gente entoava, a gente até compôs uma música juntas, porque a gente fez um encontro antes para decidir o que a gente ia trazer. Cada uma puxava na hora. Foi bem lindo, foi bem forte esse dia. E aí o último fechava com a Lua Minguante, que foi com a Luísa Pereira, que era da INC. Ela fez um synth. O Guilherme Medeiros, de Recife, que toca com barro, tem uma banda chamada Molungu. Ele sampleou sons da NASA. Então era 100% eletrônico, menos o violino. Mas o violino passava por pedais também, né? Com pedais de synth. E a Desirê Marantes veio com isso, com os pedais de synth no violino. Então tudo era eletrônico, né? Passado por sistemas eletrônicos. E foi bem massa esse dia também. Eu fiquei em pé, fiquei fazendo os beats em pé e tal. E aí veio a residência no Oi Futuro, que era o quê? Chama-se ASA, Arte Sônica Amplificada. Era uma residência para 50 mulheres do som. E, sem querer, eu entrei no grupo, eu fiquei no nicho, porque tinham as podcasters, aí tinham as compositoras, e eu entrei no grupo da arte sonora, das performances, e performance de som, arte sonora. Isso me moveu muito, porque a minha mentora era uma inglesa, uma artista maravilhosa, Hannah Catherine Jones, e ela abriu muito. Ela é uma artista negra, do interior de Londres, e tem toda uma história de descolonização dentro da arte sonora. Então, assim, como field record, né, gravação de campo. Então, como você usa isso, esses sons, como é que você traz isso para a performance? E aí foi daí que eu tirei essa ideia. O primeiro encontro que a gente teve foi uma semana antes de começar a temporada.
E aí durou um ano, né? Uhum. Então, nesse dia, uma semana antes de começar a temporada, é que eu tive essa ideia de fazer essas performances nos 10 minutos. E fui aprimorando, e depois eu apresentei uma performance na Oi Futuro, que foi minha conclusão, que foi uma performance chamada 13, que tem um pouco a ver com esse movimento das luas e tudo mais, mas era em cima do Arcano 13. Porque O que é o Arcano 13? o Arcano 13 é a morte. Uhum. Que na verdade é a transformação, é o Claro. recomeço, né? Uhum. E eu estava sob o arcano 17, que é o da Lua, né? Não, 17 é a estrela, 18, que é o da Lua. Uhum. Na temporada. A temporada tinha esse propósito. E a Lua, ela tem 4 fases. Essa carta no tarô, esse arcano tem 4 fases mesmo. Uhum. Né? E fala das desilusões, das crenças, dos sonhos, das intenções. É bem, bem lunar, né? Uhum. E aí fiquei nessa, estava mergulhando no mundo do tarô também. Continuo mergulhando no mundo do tarô. Estou lendo um livro dificílimo, mas por isso que eu acho que a IE tem esse lugar, sabe, mais espiritual, por uma busca de autoconhecimento, autocura, através de eu chamo de futurismo ancestral. Mas a conclusão do Oi Futuro também foi só você disparando coisa e tocando batera. Foi como o começo dos shows no centro da Terra. Que, no fim das Foi contas, é essencialmente o que é o AIE, né? Sim, na conclusão na verdade, a conclusão sozinha, eu fiz uma performance chamada 13, que eu fiz nasci em São Paulo também, Uhum. que era... eu botava uma caixa com som de fogueira no centro e ia alterando esse som, e aí criava como se fosse um ritual com 13 cartas 13 de tarô. Enfim, era uma outra pira que era mais uma performance sonora. Eu ia soltando sons em caixas diferentes que juntos soavam de uma outra maneira, simulando um ritual. Uhum. Mas depois, na conclusão do curso mesmo, da residência, era uma instalação a proposta. Uhum. Enfim, tudo isso muito no universo da arte sonora, de arte para museu, porque era dentro do Oi Futuro. Uhum. Então, a gente propôs uma instalação sonora com 13 mulheres, inclusive. E o Grátis Trevas, a proposta dele era que fosse uma instalação. Eu tentei vários editais, não passei no edital da Natura, Natura, vacilo. Mas, então, enfim, corri atrás das ferramentas para realizar o que dava, né? E como eu aprendi na minha vida do it yourself, eu sei fazer dinheiro fazendo show, correria, né? Então, eu fiz um disco do jeito que dava, com os meus equipamentos, de uma forma que eu conseguisse tocar sozinha, que o show coubesse numa mochila e eu pudesse aproveitar para, já que eu estou viajando em turnê com vários artistas, eu poder experimentar esses sons também nas estradas, nos lugares onde eu estou. Uhum. Que talvez eu não alcançasse se eu fosse sozinha, só com o meu projeto. Claro, claro. Então, a princípio era isso, era uma busca pela independência e pelo meu processo criativo. E aí saiu esse disco. Eu ia perguntar sobre o nome. Como você chegou em AIE? Por que AIE? AIE é a terra, não é só a terra, é o mundo físico, né? Em Iorubá. Uhum. Eu sou de Umbanda, inclusive estou de branco porque hoje é dia de Oxalá. E aprendi que o mundo espiritual é Orum, né? E aí é a Terra, é um mundo terreno, um mundo 3D, que é espelho de Orum, né? Mas aqui é onde a diversidade acontece, onde o múltiplo convive junto, é esse mesmo espaço, esse mesmo ar que a gente respira, essas mesmas que não são necessariamente uma humanidade que não é idêntica, que é análoga, né? Enfim, mas tem a ver. A IE tem muito a ver com a multiplicidade da Terra e com a fertilidade da Terra. Então, acho que é um nome que sempre me tocou. Eu sou taurina, eu sou muito de terra e
E estava muito forte em mim essa coisa da diversidade, da multiplicidade, né? Porque foi justamente nesse momento que começa, desde o golpe, né, até aqui, que começou a surgir minha urgência de compor. Então, eu queria falar sobre isso, sobre a mistura, sobre a miscigenação, sobre uma história do passado que é contado pelos tambores. E eu sinto que a terra é esse lugar que todos pisam, né? Todos pisaram, todos pisarão. Então, e aí uma palavra com 4 letras que nenhuma é consoante. Todas elas são vogais. Eu achei super forte, fiz 1 milhão de numerologias, deu tudo ótimo. Aí escolhi. E aí, no meio desse processo, você foi para Portugal. Fui para Portugal. Conta, por Outro que dia me Portugal? perguntaram assim: você foi tirar um ano sabático? Eu falei, gente, quem dera se eu tivesse esse capital. Não, gente, não tem nada de glamour. Não tem nenhum glamour nisso. Eu fui fazer uma turnê em abril com um compositor daqui, do Brasil, e tinha 20 dias lá trabalhando. Todo dia eu gravava, a gente tocava, teve show. Ele estava filmando um filme, né? Então eu gravava de manhã e aí a gente tocava de noite. Mas nas horas vagas eu comecei a conhecer pessoas, ir em shows. E cara, Portugal me abriu as portas, assim, pintaram várias propostas de trabalho nesse lugar da arte sonora, sabe? Então surgiram várias colaborações com artistas portugueses e europeus em geral. E nesse momento eu não tinha mais a Ventre, a minha casa aqui em São Paulo estava acabando o contrato de aluguel e os meus roomies estavam querendo desfazer. E o Paulinho Mosca, que é com quem eu toco, ele estava entrando numa peça, num musical, que foi o musical do Merlin, né, que ele fez por 9 meses. Uhum. Então, assim, eu não tinha trabalho no Brasil, eu não sabia direito o que eu ia fazer. E, de repente, tinha um monte de trabalho em Portugal. Eu falei, quer saber? Vou fazer um dinheiro em euro e ver o que dá. Na verdade, eu voltei, porque eu tinha uma turnê aqui. Uhum. Fiz uma turnê de 2 semanas com a Laure Briard, que é uma francesa. Uhum. Fiz essa turnê. Enquanto eu fazia a turnê, eu entregava a casa, pintei a casa, vendi todos os meus móveis e voltei para lá. Voltei para lá, assim, com nada. A minha mochila, que era o meu show, uma mala e nenhuma reserva de dinheiro, assim, só promessas de trabalho. E foi para Óspera, eu fiquei 6 meses, minhas coisas ainda estão lá, era para eu voltar para Lisboa, né? Uhum. Se não tivesse ocorrido a pandemia. Foi muito interessante porque eu me envolvi com grupos de ativistas lá e o bairro que eu morava era um bairro muito de, enfim, artistas e pessoas com quem eu troquei muito, aprendi Qual muitas era? coisas Que em bairro? Anjos. Anjos. Uhum. Foi massa, foi ótimo. Gravei o disco do Cícero, gravei bateria no estúdio do Camelo. Também passei por maus bocados, né? Muita xenofobia. Que loucura. Mas é muito pesado. É muito solitário morar em outro país. É super difícil. Realmente, assim, a xenofobia, os europeus... Aí você entende, sabe? A história do Brexit. E aí, quer dizer, isso porque eu ainda sou branca. Mas é que o preconceito com brasileiros é muito pesado lá. Uhum. E mesmo nesse momento, Lisboa, capital progressista e tal. Não, o que acontece é que Lisboa passou por uma coisa, uma bolha, que aconteceu no Rio de Janeiro também. Uhum. Sabe, os lisboetas já não aguentavam mais o turismo, porque era um excesso, a especulação imobiliária lá em cima, um monte de gringo comprando as casas e botando para Airbnb. Então, tudo virando caríssimo e turístico. E os lisboetas tendo que ir morar na periferia. Sim. Então, e aí muita gente, assim, já ouvi muitas vezes, Lisboa já foi incrível, agora está assim por causa do excesso de brasileiros, né? E aí você acaba se identificando com os angolanos, né? Com a galera que está
de imigrante lá. Foi muito bom para mim poder viver isso. Muito importante me identificar com os imigrantes. Eu morava no apartamento com uma polonesa, um paquistanês, um libanês. Eu era a única que falava português. Então, foi muito bom. Foi ótimo. Aprendi muita coisa, tomei muita porrada. E o disco nasceu lá, né? O disco começou a tomar forma lá, ou não? Não, eu comecei a gravar aqui no Brasil, antes de ir. Porque em março eu fiz um show no Sesc, naquele Degeneradas, que é no Sesc Santana, um projeto super legal, que é de mulheres, e era um festival Degeneradas. Então eu fiz esse show aí, fiz sozinha, na verdade com convidadas, e ali foi quando esse show? Foi a Desirê Amarantes, na verdade eu tinha chamado a Ana Larousse, mas ela teve um problema, não foi no dia, e aí o Diego Poloni, que coproduziu o disco comigo, tocou comigo. Então, uma semana antes do show, foi quando eu, assim, levantei as músicas para mostrar para eles. Né? Eu produzi, fiz as bases para mostrar para eles, sentei com o Poloni, a gente começou a trabalhar mais fundo nas produções. E aí finalizei em Lisboa, gravei as vozes lá, gravei bateria lá. Mas eu comecei a construir aqui. Ele foi mais estruturado no Brasil. Ele foi muitas mais coisas finalizado. mudaram. É que você faz uma demo, você sobe a música, ela é uma coisa, aí você vai tocando e experimentando nos shows e aquilo vai mudando. Então eu fui mudando a cada lugar que eu ia. Eu passei um mês na França, na casa da minha irmã, que estava grávida, e gravei muita coisa lá, porque foi muito fértil esse período. Minha irmã grávida de 9 meses, tipo, a qualquer dia ia nascer. Inclusive, eu fui lá porque eu esperava que ele nascesse enquanto eu estava lá, mas não nasceu. Mas assim, eu via a barriga mexer quando ele chutava, de tão grande que estava a barriga dela. Nossa. E aí foi muito fértil aquilo para mim. Criei um monte de coisa lá no apartamento dela. Foi isso. Mas o disco foi finalizado em Portugal. Foi. E ele sempre se chamou Gratitrevas. Não. Fala sobre isso. De onde vem esse título? Gratitrevas é uma brincadeira. Eu falo muito gratiluz. Então é o meu jeitinho, eu acho, de dizer assim, não tá dando para dizer gratiluz. Gratitrevas. É engraçado que eu falei várias vezes para vários amigos, assim, acho que vai ser Gratitrevas. E todo mundo falava, cara, que nome horrível. Não trava a língua, não usa esse nome. Só que é muito eu não consegui negar. Não deu, assim. Os títulos das músicas também mudaram, de última hora. As coisas vão tomando sentido e eu vou deixando fluir também, eu acho. E aí você finaliza o disco, vem para o Brasil, lança o disco, ou nem, quer dizer, entrou em quarentena antes do lançamento do disco, né? Era para eu lançar em outubro no Balaclava, e acabou que as mix não ficaram prontas, deu umas coisas erradas, eu quis trocar. Eu lembro que no show da Balaclava eu recebi umas mixes novas e quis mudar tudo. Eu mudei o show todo, eu mudei tudo, eu mudei todo o arranjo de uma das músicas, que foi Sombra, que foi a última a ser terminada. E eu mudei tudo, eu mudava tudo o tempo todo, porque o tempo passa, a gente se ouve e a autocrítica lá no alto. Então, acabou que não... E aí, também, com a agenda da Balaclava, não dava para lançar. Aí eles falaram, não, espera para o ano que vem, então. Porque lançar em novembro, dezembro, vira um disco de 2019, sendo que fica um disco do ano passado. Aí eu esperei virar o ano, ia lançar em janeiro. Aí, não, espera. Aí já queria voltar para Lisboa, mas aí foram pintando shows, eu fui ficando. E aí o plano era lançar aqui em São Paulo. Eu vim para São Paulo para fazer 2 shows e daqui eu iria
para o Japão, ia passar um mês no Japão. Nossa. E do Japão, a minha passagem de volta era do Japão para Lisboa. Uhum. Ou seja, eu tive um grande prejuízo e acabaram todos os meus shows. E é interessante esse momento também de pensar, lançar um disco. A gente lança disco e faz um monte de show. Aí Sim. quando a gente lança e não sai de casa, E aí? parece que não lançou, você não entendeu ainda, a coisa vai indo em outro tempo. Aí, de repente, as pautas de cultura todas caíram. Ninguém mais fala de cultura, né? Os jornais não querem mais dar. Então, isso foi bem difícil assim, para mim entender o que estava acontecendo. E, por outro lado, perceber que tudo bem. Assim, muita gente começou, quando começou a quarentena, todo mundo assim, vão lançar 1 milhão de discos quando acabar a quarentena, porque agora todo mundo vai produzir. E eu não estava na onda de produzir, porque... Você tinha acabado de produzir, eu tinha acabado de lançar meu primeiro disco. Tipo, né, você tem eu queria celebrar aquilo, eu queria sair para a estrada, eu queria ver as pessoas, eu queria ouvir o que elas achavam daquilo, né? Queria ir mudando aquilo, porque eu mudei tanto ao longo dos shows que eu queria também ir mudando aquilo que estava pronto, sabe? E, nossa, meu barato foi cortado, mas outra coisa veio que eu acho que meu disco encaixou no momento, sabe? Total. Cada vez ele vai fazendo mais sentido com o tempo que a gente está vivendo. E aí também tirei esse tempo para fazer os clipes. Estou trabalhando agora em mais um clipe, né? Já lancei 2. Aprendendo com isso e sentindo as ondas. Mas o lançamento do disco foi disponibilizar o disco nas plataformas digitais e os clipes. Você não fez mais nada. Você fez live? Fiz algumas lives. E como é que foi a repercussão do público? Foi massa. Foi ótimo, na verdade. Eu fiz algumas lives em festivais, assim, sempre que tinha um evento e tal. Foi muito legal. Todo mundo, eu aprendi várias formas de fazer também, né? Enfim, várias gambiarras para o som poder entrar no celular de uma forma que funcione. Mas não, para mim não é bom. Eu não gosto disso. Eu sinto falta do camarim antes, o momento pré-show, encontrar as pessoas, fazer o show e ver a carinha das pessoas. Essa coisa da live de você não vê a resposta e só você fala, me incomoda. Aí eu comecei a chamar a gente para fazer Zoom, comecei a fazer encontros pelo Zoom. A gente tocava, mostrava música um do outro e tal. Isso foi mais legal para mim. Eu dei uma paradinha agora porque estou no retiro espiritual, mas vou voltar com os Zooms. Eu acho que ainda preciso descobrir um formato de live que me agrade. E além disso, também, gente, live não é remunerado, vamos falar a verdade? Claro. Eu não posso ficar, sabe, porque é um desgaste, né? Me demanda montar todo o som, passar som, tá na hora, aí tu peço todo mundo ficar em silêncio, eu agito a casa toda para fazer um show, que eu gasto energia, invisto energia, e sendo que eu tô sem show, eu investi todo o dinheiro que eu tinha num disco, na master, na mix, numa assessoria de imprensa, e eu esperava o retorno nos shows. Então, também preciso guardar um pouco dessa energia, porque hoje, todos os dias tomam muita energia, eu acho. Né? A gente já não tem mais aquela reserva de energia, porque a gente já não tem mais aqueles lugares que a gente, né, ganhava energia. Sim, aquele encontro com um amigo, aquele abraço, aquela... Né? Então, toda pouca energia que a gente tem é bom guardar para o momento certo de usar. Claro. Então, eu senti isso, assim, segura, vamos fazer o show no momento certo, a live de uma outra forma, eu queria que tivesse recursos visuais. Então, tô deixando a coisa vir, assim. Mas não tem um lugar aí que é justamente esse lugar que você começou a mexer agora, que, sei lá, eu olhando aqui de fora, acho que é meio que um caminho natural para isso, que é justamente o lugar da arte sônica, de trabalhar com algo que não seja necessariamente um simulacro de um encontro físico, mas justamente usar a virtualidade, essa distância aí que a gente consegue suprir através da tecnologia como justamente o elemento
dessa criação, dessa instalação, sei lá se a gente pode falar assim. É isso, é justamente nisso que eu tenho trabalhado, estudado, pesquisado. Esses zooms que você tem feito também, é isso? Não, os Zooms são encontros com as pessoas que me seguem para eu saber quem são, o que elas fazem, como é que a gente se conecta. Tá, Porque eu isso. sentia falta disso, assim, Aham, entender quem é meu público, de onde eles vêm, quem eles que legal. são. E porque eu sempre fiz isso nos shows, sabe? Sim, Então, sim. isso era algo que eu sentia falta, assim. Mas E é esses bom zooms são porque. fechados, né? Você não está transmitindo. Não, são fechados. E aí você chama quem? Como é que você chama as pessoas? Eu anuncio no Stories, as pessoas me mandam os e-mails delas, e Aham, aí eu mando um e-mail com o dia e horário e todo mundo entra. É ótimo, porque cada vez tem uma pessoa, e aí a gente conta com o quesito surpresa. Acho que pouco a gente tem disso, né? De encontrar uma pessoa aleatória que a gente não total. conhece e trocar uma ideia. E aí eu fico tentando trazer isso, essa casualidade, essa surpresa, sabe? Aham. Mas no paralelo eu tenho pesquisado isso, esse lugar da arte sonora, visto editais de fora e entendendo como que seria fazer isso, porque também a ideia é que não fosse binaural, né? Que não fosse estéreo, que pudesse ter mais caixas. Enfim, Uhum. É. estudando isso, entendendo como levar isso para outros lugares. Mas essa questão de mais caixas, aí você pressupõe que quem está ouvindo tem as mais caixas. E a questão do estéreo, todo mundo tem, né? Você não está pensando uma coisa que pudesse usar justamente esse lado da arte sonora no que a gente está vulgarmente chamando de live, sabe? Sei lá, eu fiquei pirando muito. Não, eu acho que pode ser. Eu tenho mais interesse porque a coisa da arte sonora tem o fator espaço, né? Que é você chegar Sim. num espaço e vivenciar o som no espaço. Uhum. É daí que vem o Claro, conceito de arte sonora. Ela não é uma música, ela é uma arte sonora. claro. Uma outra coisa é música experimental. É diferente de arte Sim, sonora. sim, com certeza. Então, por exemplo, eu vi exposições de arte sonora que estão acontecendo, que são assim, instruções. Você bota uma caixa a tantos metros à sua direita, a outra a tantos metros à sua esquerda, e você toca esse som numa, esse som na outra. Uhum. Aí tem sabe? Aí você baixa aqueles sons e toca. Eu tinha pensado numa coisa que fosse, enfim, não vou também contar aqui todos Claro, né? os meus processos, mas cheguei a pensar na ideia do 3D, da realidade virtual, naveguei por esse universo, pesquisando. Estou tentando encontrar caminhos dentro disso e dentro do meu universo de pesquisa, que tem a ver com tambor, né? E isso não necessariamente é ao vivo. Não necessariamente ao vivo. Legal, legal. É porque é isso também, né? A gente está nesse outro lugar, sei lá, essa entrevista mesmo, a gente poderia estar fazendo essa entrevista ao vivo, mas eu acho que tem uma outra dinâmica e também uma exigência maior das pessoas que a gente está trabalhando, principalmente quando a gente está falando de música e quarentena, eu acho que isso acontece com as outras artes também, mas de você trabalhar com ao vivo como o único caminho, saca? Ou você lança disco, lança clipe, ou você faz a tal da live. E a gente não tem um meio termo, uma coisa que não seja nem um clipe, nem um vídeo, mas também não seja uma live, que não é uma substituição do show. Eu acho que a gente está. E aí tem uma outra coisa que a gente está atravessando, muita gente tem falado isso, não só em relação à música ou à cultura, que é como esse período de quarentena tem acelerado o processo. Né? Eu estava conversando Sim. essa semana com o Dodô, e ele comentou sobre é como se esses 3 meses que a gente passou, toda a humanidade tivesse terminando de fazer o download do software do século XXI. Então está todo mundo aprendendo a se comportar na frente das câmeras, como é que a gente faz algo ao vivo na internet, porque essas coisas já estavam todas aí, né? Não tem nenhuma novidade, tecnologicamente falando, nesse mundo que a gente está vivendo, né? E aí como é que a gente pode pensar isso para além? Eu acho que os trabalhos como o teu, que não são só não é só um instrumento, não, sabe, tem uma questão de pensar a arte de uma forma mais ampla e também essa coisa individual, né? Estou sozinha, apesar de eu
poder contar com vários possíveis colaboradores e tal. Essencialmente sou eu que estou fazendo isso. E eu percebo que esse é um dos caminhos que eu acho que é por onde as coisas, o século XXI vai realmente começar a respirar, sabe? Eu realmente acho isso, assim. E eventualmente esses indivíduos vão começar a se conectar e a produzir coisas coletivamente. Mas a impressão que eu tenho é que o período da quarentena está potencializando essas individualidades. Sim, eu acho que tem uma. Acho que o caminho de antes era a gente tentando seguir o tempo do dinheiro, o tempo do, enfim, do que fosse, do poder, né? Uhum. Ou o tempo das novas tecnologias, das inovações. E eu acho que agora é o tempo tentando seguir a gente, sabe? Quando é que as tecnologias vão ser produzidas voltadas para o que a gente realmente necessita? Para que Claro. elas realmente atendam às nossas necessidades. Então, Não a gente começa a ter outras necessidades. Claro. A gente não consegue mais, exatamente, ser escravizado por aquele outro tempo. A gente agora tem um tempo de se olhar no olho, conversar de uma outra maneira, de dentro da minha casa. A gente, né, não tem que ficar no ônibus meia hora para chegar para se encontrar, sair uma hora antes de casa, né? Enfim, são outras lógicas também. Eu E estava acho tudo aí, que né? E tudo estava aí. Era só a gente começar a mudar essa chave na nossa cabeça. é por isso que eu acho que o que vai acontecer daqui para frente, por exemplo, é a tendência dos grandes centros urbanos se esvaziarem. Rolar um Fugere Urban, assim, sabe? Das pessoas perceberem que podem trabalhar remotamente, que não precisam estar presenciais, acharem uma conexão boa no meio do mato e irem ter uma qualidade de vida. Tipo, acho que os próximos prédios que construírem não vão mais ser esses cubículos de apartamento, sabe? Que é no centro, bem localizado, do lado do metrô, mas é um negócio desse tamanho que você só chega para dormir porque é impossível viver naquilo. Total. E os apartamentos estão abandonados, e as pessoas estão abandonando, porque não tem como, é desumano mesmo. Então, e também acho que tem um processo de autoconhecimento, que você tem que lidar consigo mesmo, tem que lidar com a casa, com o fazer diário, as repetições, a rotina e as faltas, né? A gente está vivendo um momento de privação e de escassez, não privação do abraço, privação do afago, da conversa, enfim. Claro. Então, isso também exalta outras coisas no lado emocional, né? E a gente não aprendeu a lidar com o nosso lado emocional. A gente não aprendeu na escola, a gente não tem tutorial, sabe? Então, eu acho que é por isso que a arte se faz importante, né? Por isso que cada vez mais a arte toda vez eu falo isso, a arte é saúde, não é cultura, entretenimento, business, é saúde antes de tudo. E isso precisa ser falado, precisa ser colocado no lugar que tem. E acho que a era de Aquários. Agora todo mundo entrando dentro de si, virando do avesso, percebendo que dentro é muito maior do que fora. E isso vai fazer. Isso talvez seja a tomada de consciência que a gente precise, sabe? Para mudar as pequenas coisas do social, da vida prática. Claro. É uma tomada de consciência que às vezes a gente fala, nossa, sei lá, eu como gosto muito de pensar em visões anarquistas, e aí sempre me falavam, nossa, mas a gente nunca vai ter essa consciência, é preciso muita consciência. Talvez seja esse momento da gente experimentar uma tomada de consciência maior, né? Experimentar ter outro tipo de conversa, mas ainda tem muita coisa para ser vista. Claro, né? claro. Isso não vai acontecer em 10 anos. É. Mas eu concordo contigo. Eu acho que a gente está passando por esse momento aí de autoavaliação na marra. É como se o vírus fosse uma coisa da natureza programada especificamente para privar a gente do contato, que era uma coisa que a gente tinha como sempre vamos ter isso, né? Tipo, olha como a gente tem se relacionado com as pessoas que a gente era mais próximo, sei lá, os familiares. Acho que tudo mudou, né? E assim, eu fico muito, eu acho que a maioria das pessoas também fica muito nessa expectativa tá, beleza, tudo mudou e aparentemente, né, a flexibilização da quarentena que não aconteceu, tá todo mundo na rua, e não só no Brasil, isso não é um fenômeno brasileiro, sabe? Vai vir na Europa Não, também. pera.
Mas na Europa eles abaixaram a curva e estão podendo sair porque estão podendo sair de verdade. A gente não abaixou a curva e está querendo sair porque o governo não está pagando. Tudo bem. Né? E a gente tem que ganhar a vida. É outra. Com certeza, mas foi uma coisa assim, sei lá, né? Tudo bem, estamos baixando a curva na Europa e tal, mas as aglomerações aconteceram quase que espontâneas, né? E um monte de gente ao mesmo tempo. As pessoas têm essa necessidade, né? De estar umas com as outras, né? Eu não. Bom, eu não sei. Sei lá, eu vi A minha umas praias impressão é de que. lotadas. Eu não sei se é paranoia que eu já estou desenvolvendo aqui pela situação aqui no Brasil, mas eu vi umas praias lotadas na Inglaterra que eu falei, caraca, já? Não, então, mas lugares abertos pode, né? Multidões. Respeitando o 1,5 m. Mas Pois eles é. também eles têm 2, 3 meses, não, 2 meses de vantagem em relação a gente. Sim, sim. Eles têm uma outra história que eles fizeram o lockdown completo, respeitaram todas as medidas e o próprio governo disse não, vamos porque achatou. Aqui não. Aqui o governo nunca decretou o lockdown, a gente nunca respeitou nada, de repente abriu shopping, entendeu? Uhum. E tem 50 mil mortos. Quer dizer, tipo, abre o não tem shopping e nada abre o para parque. comemorar. E as pessoas estão indo para comemorar. Eu estou em Santa Cecília, eu desci hoje para ir no mercado e vi pessoas sentadas, no meio-fio, de pé, na calçada, bebendo cerveja. O que vocês estão comemorando? Total. E por outro lado, assim, você estava falando né, que parece que é uma coisa arquitetada pela natureza. Aí tem duas coisas. Primeiro acho que a gente precisa passar por cima dessa ideia de humanidade e natureza. Boa. Sabe? Também gosto disso. Sim. Somos um só, é uma coisa só. Enfim. Aquele discurso a humanidade deu errado, a humanidade é o vírus da natureza, eu odeio esse papo. A humanidade é a natureza, né? Exatamente, a natureza exatamente. Somos parte de um grande organismo. Exato. Né? Mas tem um saber que eu gosto muito, e é louco porque eu tenho me conectado muito com esse orixá, que é o Mulu, o Baluayê, né? O Mulu ele mais velho, o Baluayê ele mais novo, guerreiro, Chapanã. E ele é o orixá da doença. Ele traz a doença. Ele tem aquelas chagas no corpo e anda com a palha, né? Coberto. E ele rege o sol, tá? Que queima, mas que ilumina. Ele rege o mundo daqueles que saem da terra e caminham para o outro lugar, para a luz. Ele tipo guia as pessoas na travessia entre o Ayé e o Orum. Uhum. Então, você nunca pede a cura para o orixá da doença. Você pede que essa doença te ensine, te traga a transformação que você precisa, te ilumine, traga o sol que você precisa. Uhum. Porque, no fundo, o papel da doença é te mostrar o quão preciosa é a vida. É valorizar a vida, valorizar as coisas que você não estava valorizando. É uma privação para que você possa voltar a viver plenamente. Uhum. Né? Então, é muito bonito como isso conversa. E eu tinha colocado imagens e cantos de Obaloaiê no dia da lua nova, porque é o dia dos finados, é o dia que comemora o orixá Obaloaiê. E também a única música que eu fiz nessa quarentena toda foi uma música para ele. Uhum. E é impressionante porque muita gente fala isso, tomem sol, e tem várias pesquisas. Tem uma pesquisa na Itália que diz que a vitamina D é um fator que ajuda a aumentar sua imunidade contra sua humanidade, adorei. O sol, a vitamina D, aumenta a sua humanidade, gata. Vai pegar um solzinho que você está muito desumana. A vida gira em torno do sol, já dizia o slogan do Sandal nos anos 80. Nossa, isso é muito anos 80 mesmo. O Copertone, a menina com... muito bom. Mas né? E o sol, e a gente privada do sol agora também, dentro de casa. Fico refletindo muito sobre isso, sobre como a gente também tem algo a aprender com isso. E não adianta a gente só pedir a cura, sabe? Não é sobre isso, é sobre o processo de se curar. Claro.
E já que a gente foi para esse lado da conversa e a gente está falando em doença, e a situação política no Brasil, hein? Como é que você vê isso desse ponto de vista, no sentido de a gente também precisa aprender a se curar disso? Que é Cara, isso. eu O acho. Brasil que a gente está vendo aí não é um Brasil novo, é um Brasil que Não, sempre teve aí. que de 30 em 30 anos a gente vive esse Brasil. Né? De Não, 30 em mas 30 esse Brasil anos. está sempre aí. O Brasil é violento, machista, resolve tudo na porrada. Tipo, poucas pessoas não vivem esse Brasil. Claro. Privilegiados que estão fora desse lugar que eu lembro que o autor daquele livro, sabe aquele cara que fez a biografia do Roberto Carlos, que foi censurada? Ele tem um livro que chama Paulo César de Araújo. Ele tem um livro que chama Eu Não Sou Cachorro Não, que é a música cafona e a ditadura militar nos anos 70. E ele comenta assim que o único período que houve democracia no Brasil foi na ditadura militar, que até branco apanhava da polícia. É. Você para pensar e é isso, né? Porque tipo tortura, violência, isso aí é a história do Brasil o tempo todo, né? E isso está cada vez mais evidente. O governo Bolsonaro é uma espécie de uma caricatura do pior do Brasil, mas ele não está só, ele não é um ato isolado, né? E essa coisa dos 30 em 30 anos que você falou também tem isso, né? Na hora que tirarem o cara, parece que tudo se resolveu. Ah, ele era Exatamente, o assim como problema o do Brasil. Collor. É a mesma Exatamente. coisa. Aí parece que botou o camelo, a história do camelo. Bota o camelo, minha filha, você está achando sua vida ruim? Compra um camelo. Aí o camelo tá cagando tudo, tá mijando na minha cama. Tira o camelo. Nossa, doutor, minha vida tá maravilhosa. Sabe, o Bolsonaro é o nosso camelo. Mas eu Uhum. acho também, por outro lado, assim, primeiro que não vou dizer que foi bom que ele tenha ganhado, Uhum. mas se ele não tivesse ganhado, essa extrema-direita estaria muito mais forte. Enfim, não sei o que seria. Seria com certeza uma guerra civil Ou pelo menos muito para antes do que está temer sendo. pela vida do Haddad, né? Eu sempre cogito isso. Se o Haddad tivesse ganho, talvez ele tivesse É. que andar com segurança para cima e para baixo, mais do que normalmente um presidente anda. Porque Não, e aí, muito provavelmente as pessoas não iam respeitar a quarentena igualmente. Ia ser claro, muito pior, muito mais violento, né? claro. Também acho que isso é uma lição, infelizmente. Assim, eu acho que tem várias maneiras de a gente lidar com os problemas e com as dificuldades. A Uhum. gente escolheu, enquanto sociedade, lidar da pior forma, né? Então, eu acho que a gente também precisa acatar essa opção que tomamos enquanto sociedade e perceber, tomar também a consciência de que agora as pessoas vão poder vivenciar a merda que elas escolheram, né? E que a gente converse sobre isso, lembre disso depois, porque eu acho que a gente não tem memória, a gente não tem o Museu da Ditadura, a gente não tem o Museu da Colonização, o Museu da Escravatura, né? Uhum. Você chega em qualquer lugar na Europa, tem o Museu do Holocausto, o Museu da... até aqui, Peru tem o Museu da Escravidão, tem o Museu né, da História Inca. A gente não tem isso, a gente não fala disso, a gente É o finge... Museu Afro-Brasileiro aqui em São Paulo, que é uma coisa muito recente também. Mas é isso. Aí volta a questão Não, das mas cadê a estátuas, né? história da escravidão? Exato. E por outro lado, isso, essas estátuas têm que ir para um museu. Claro que tem que ter a derrubada. E aí tem uma outra história, eu estava até discutindo com os meninos hoje aqui, que é muito massa que o vídeo se tornou um documento, né? Antigamente a gente tinha a estátua era o documento, mas agora o vídeo da estátua caindo vai ser o documento. Ele pode estar num museu, Uhum. sabe? E contar a história daquela estátua que caiu. E eu Uhum. espero isso dos museus daqui para frente, que sejam museus Uhum. que contem essas histórias e expliquem e que a gente possa realmente aprender, ter essa memória respeitada, sabe? Falar Uhum. sobre a história da colonização, falar sobre a nossa independência, de que forma foi feita. Quer dizer, filha, tá? Tem aqui, ó. Tem uma Querendo gatinha. aparecer. Saiu do Miando foco. muito. Você ouviu ela miando, não, né? Eu vi, eu vi. Apareceu. Essa é a Um Calice. calice. Mas nessa história toda,
soterrado pela doença e por esse governo de merda. Arte é saúde. Qual o papel da arte? Saúde. Pois é, mas Não, eu como acho que na prática? Não, primeiro, tem dois papéis. Primeiro, extremamente político, falar sobre as coisas, dialogar, né? Conversar, arte é política, sim. Uhum. E segundo, lembrar que ainda existe alegria, que ainda existe amor, sabe? Parece que a gente sente uma culpa de falar de amor, de falar de coisa boa, de celebrar alguma coisa. E, no fundo, ser feliz é um contra-ataque, sabe? E isso também tem muito a ver com a história da Latinoamérica, isso tem a ver com a história dos nossos povos ancestrais, que vivem aqui ainda hoje, que a gente está dizimando eles nesse momento, Uhum. que eles nos ensinam isso diariamente, a celebração, a história também da comunhão com a natureza, de celebrar a abundância. Você não tem que guardar as coisas, acumular coisas, porque você tem todo dia, é outra Uhum. lógica, sabe? As árvores, elas não são só seres ancestrais que nos dão um ar, elas são da nossa família, elas mostram pra gente quando vai chover, quando vai ser um dia bom, entende? Os rios, as montanhas, a gente tem uma outra relação, é só você olhar, só que a gente olha para as coisas como se elas fossem coisas. E não são, entende? Os bichos não são coisas, a gente não é coisa. Acho que a nossa forma de ver o mundo, os nossos corpos viram coisas. A gente vive uma coisificação que eu sinto que, enfim, a arte, ela, né, ainda falando sobre arte, ela desperta a subjetividade da gente, que é um fator de união, né? Que é o afeto. Você ainda poder desenvolver algo que não é visível, né, por outras linguagens, e isso é muito importante. A nossa subjetividade está sendo arrancada, né, pela vida social, política, econômica e, enfim, a ideia capitalista. Acho que é isso. Acho que também, assim, entender que esse alto fluxo de informações não é positivo, não é saudável, sabe? Dar um tempo, respirar e buscar a arte enquanto isso. Porque a arte também é o respiro, também é o tempo, também é o exercício da subjetividade. E fazer arte também, né? Absolutamente, absolutamente, em todos Essa os coisa. sentidos. Acho que, além disso, assim, ritualizar, né? A arte, ela é o ritual das coisas, né? Claro, claro. Quando você pinta uma coisa, você materializa aquilo que você sente, pensa, imagina, né? Que está no seu subjetivo. E qualquer coisa, você começa a fazer isso escrevendo uma lista de coisas para fazer. E aí depois você pega as coisas que você fez, queima. Isso também, você está ritualizando, você está dizendo, olha, isso aqui eu já deixei passar, eu não me apego mais. Ter essa visão, né? Acompanhar o dia, perceber o sol se pondo, as cores no céu, perceber quando o passarinho canta. Não sei, perceber a chuva, o vento que traz a chuva. Uma vez foi antes da pandemia um pouco, bateu um vendaval, eu fui tocar no Largo da Batata, passou um vendaval, eu falei, vai chover. Alguém falou, como é que você sabe? Eu falei, ué, é vento de De chuva. chuva. Mas a maioria das pessoas não percebe, Perderam não é isso. educada a perceber. E Cheiro é de tão chuva. simples, cheiro, é tão simples, é tão nosso, a gente está conectado com isso. Não, Mas e a tem gente não outra vive. coisa também que é o corpo, né? Conhecer o próprio corpo. Que é Total, isso. aceitar o próprio corpo, porque existe uma indústria né, do corpo perfeito, da moda, do cosmético, da magreza, né, aceitar o seu próprio corpo, perceber que ele é teu lar, tua casa nessa vida e, Não, enfim, do mesmo jeito que você sabe que vai chover, você sabe que vai gripar. total. Começar a se ligar com essas coisas, assim, né? Tipo, ó, tô passando mal, não é porque do nada isso acontece. É alguma coisa que você comeu, alguma coisa que aconteceu contigo, né? Eu acho mais louco que as pessoas, tipo, pessoas imaginam que o problema do corpo delas, eu tô cheia de espinhas. Será que foi uma coisa que eu comi? Elas não conectam que o emocional tá Claro, abalado, claro. sabe? Elas não, assim, tá caindo meu cabelo. Será que uma coisa no couro cabeludo? Não, é uma coisa no seu coração, na sua emoção, nas suas ideias. Exercita isso, põe para fora, deixa isso ir, sabe? Então Sim, tem sim. um lugar de cura do corpo que está em outro lugar. Está no corpo emocional, está no corpo espiritual,
está na subjetividade. E aí também a arte entra como cura, entende? Como medicina mesmo, né? E para os povos indígenas a arte é uma medicina, o canto é uma medicina, o tambor é uma medicina. Claro. São saberes medicinais. Então, eu acho que a gente precisa resgatar mesmo, sabe? Para levar para o futuro uma humanidade que se pertence, que se conecta, que faz parte do que é o mundo e não que, entendeu? Vai vestir essa carapuça de humanidade desumana, né? Desconectada da natureza, e aí vai passear por pedacinhos de terra, de como era a terra e sabe, como se fosse um museu. Que isso, cara? Total. Demais. Vamos para os finalmente. E agora, hein? Lançou o disco, fez as lives, fez os clipes, está fazendo mais clipe, mas está fazendo mais coisa também, né? Estou fazendo agora, bom, um monte de pesquisa, mas tenho feito feats. São as coisas que estão me alimentando mais. Gravei um feat com a Viratempo, que é uma banda aqui de São Paulo muito massa. Tu me Vai falou, sair. não conhecia. É muito legal, ouçam, você vai amar. Demais. E também gravei 2 feats no disco novo do Paz, que é um compositor pernambucano. Sim. Uma dessas músicas é com o Dinho, do Bugarins, também. Eu fiz beat, fiz uns back vocals e estou fazendo um feat com a Náusea, que é a banda do Sentidor, né, que é o João, que era da Toro Fuerte, lá de BH, com as meninas da Mieta, que são pessoas que eu amo muito. BH, eu tenho um caso sério de amor. E a gente está fazendo também um feat, inclusive sobre esse lugar do adentrar a si mesmo. É bem espiritual. É isso. E tem outros que eu não posso contar ainda. Claro. Porque ainda não são. Mas vai vir coisa. Acho que eu estou aprendendo também pela primeira vez, porque sempre fui baterista e nunca fui chamada para fazer feat. E agora é divertido isso, você pensar uma letra para a música do outro, ou pensar como a sua voz encaixa em um arranjo, um beat, enfim, é um outro desafio que eu estou adorando. E é feat aí. Feat aí. Então, ainda com esse nome e esse trabalho, demais. Pô, ótimo. Acho que deu uma bela geral aí. Bom saber que, apesar de tudo, tá tudo rolando e doido para ouvir essas músicas novas, para ver que mais novidades vem por aí. Massa. Demais. Adorei o papo. Vamos falando. Vamos demais. Tá Até bom? logo. Luz, axé. Beijinho e até. Meditação. Respira. Coma vegetais. Sim, importante. Alimente-se bem. Tá joia. Até.